O pique da infâmia. Esta semana nós assistimos a um espetáculo que demonstra que a sociedade brasileira está longe de alcançar um nível de cidadania de países desenvolvidos, de países sérios, porque houve um envolvimento de deputados, senadores. Essa questão do PIX, né, é tão fácil explicar. Em 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas em Nova York, a ONU e os países do mundo todo, a União Europeia, recomendou aos países que fizessem um sistema de controle das movimentações financeiras, como uma forma de estancar a questão do terrorismo. Também através do sistema financeiro, uma das formas de conter aquela onda terrível que o mundo assistiu. Pois bem, o Brasil em 2003 criou uma lei. Essa lei, um pouquinho antes, então essa lei tem quase 25 anos no Brasil e há 25 anos o Banco Central manda para a Receita Federal as movimentações financeiras. Pois bem, aí inventaram o PIX. O que é o PIX? O PIX nada mais é do que a substituição do cheque. Então, o PIX há movimentação financeira. Só que esses novos sistemas financeiros que foram criados nesses 25 anos, como os bancos digitais, eles não estavam obrigados a comunicar. Então, essa portaria, uma portaria do segundo escalão da República, ou seja, um ato administrativo comum de qualquer administração pública, foi interpretado pela oposição por deputados, senadores mal intencionados, que criou essa celeuma todinha a respeito do PIX. Pois bem, primeiro que eles falam em taxação. Eles não sabem qual é a diferença de taxa e de imposto. Taxa e imposto são tributos. A taxa, ela só pode ser, quando arrecadada pelo governo, ela só pode ser utilizada na sua própria atividade. Então, se o governo colocasse uma taxa sobre as movimentações do PIX, só poderia ser usado esse recurso no PIX, ou seja, melhorar o sistema. Ou seja, o governo não precisaria captar recursos para melhorar o PIX. A própria sociedade iria melhorar o PIX através da taxa. Se fosse um imposto, teria que passar por um rito constitucional que é o conceito de anualidade. Ou seja, não se pode no país, pela Constituição, artigo 155 e seus parágrafos, você, para introduzir um novo imposto na sociedade, você tem que fazer em um ano, aprová-lo em um ano e começar a funcionar no ano seguinte. É o princípio da anualidade. Por que isso? Para que a sociedade, as pessoas se adaptem a um novo imposto. Mas vamos supor que um governo muito espertinho crie a lei no dia 31 de dezembro e ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro. O Supremo Tribunal Federal diz que isso não pode. Existe uma súmula que este recurso só pode ser cobrado a partir de 90 dias. O outro aspecto, não se pode cobrar o imposto no próprio ano porque ele não está no orçamento. Então daí o fato dele ser criado em um ano e cobrado no ano seguinte, porque no ano seguinte essa receita estará dentro do orçamento. Então, isso mostra cabalmente que deputados e senadores, como já foi comprovado nas audiências públicas, eles não conhecem a Constituição, eles não sabem absolutamente nada. O que eles têm querem aparecer, né, pela internet, até o próprio ex-Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, disse que isso aí o governo ia, de uma certa forma, coibir, fiscalizar os pipoqueiros, os palhaços de fim de semana que têm sua renda. Eles vão continuar sendo palhaços e vão continuar recebendo do mesmo jeito e vão ser controlados do mesmo jeito, porque o governo revogou a portaria. E por incrível que pareça, o mundo deve estar dando gargalhadas do atraso político, institucional do Brasil,
o governo teve que fazer uma lei para cancelar uma portaria, que é um ato administrativo normal que qualquer chefe de departamento de repartição pública tem possibilidade de fazer. Isso é uma vergonha para o Brasil. Incrível o que esses deputados, esses senadores fizeram para o país, colocar o país numa situação vexatória. Então, é muito simples explicar isto. Então, como esses bancos digitais não foram obrigados a criar, essa portaria simplesmente dizia exatamente isto, que esses bancos novos deveriam também fornecer à Receita Federal essas informações. Então, não tinha absolutamente nada de cobrança de taxa, nem cobrança de impostos. Então, tudo isso foi, de uma certa forma, terrível para o país, para a sociedade, e isso nos deixa uma perspectiva sombria do que vai ser no futuro. Ou seja, o país está sendo governado por fake news. Ou seja, qualquer ato que o governo faça, se cria uma mentira. Isso é muito triste para o Brasil. Então, essa situação que o Bolsonaro cita, né? Aliás, o Bolsonaro queria voltar à CPMF, que é uma taxa sobre movimentação financeira. Só que houve uma resistência do Congresso Nacional. Então, ficou tudo como antes. Os palhaços de fim de semana também poderão continuar a trabalhar normalmente e serão fiscalizados, porque até R$2.000, que era o original da lei, voltou a existir. O que a nova lei queria era um pouco mais acima de 5 até 15 e ampliar o sistema digital. Então, eu fico pensando seriamente, quem é o palhaço nessa história? Não é aquele que ganha a sua complementação salarial nos finais de semana sendo palhaço de festas infantis. É o povo brasileiro que é palhaço. Pobre Brasil.